Olá, eu sou Drica Nunes, contadora de histórias, e vim contar para vocês que agora em novembro de 2020 eu ministrei pelo Canto Educa uma mini oficina sobre a arte de contar histórias. Uma oficina chamada Corpo, Presença e Memória, o lugar da ancestralidade em nós. E nada melhor para começar do que contar uma história, não é verdade? E contar histórias é como dar um presente. O coração da gente transborda em palavras e sai pela boca assim, em forma de histórias. E toda vez que eu conto histórias, eu trago um amigo, que é esse aqui, ó, o pin. E o pin é um instrumento musical indiano que serve para chamar as histórias lá no tempo do Era uma Vez, aquele tempo onde tudo pode acontecer, onde existem fadas, duendes, gnomos, bruxas, animais falantes, finais felizes, finais nem tão felizes assim, porque faz parte também. E agora eu convido você que está aí do outro lado a fechar os olhos e a se embalar ao som da história que o Pim vai trazer. Respira fundo e solta. Há muito tempo atrás, num tempo tão antigo que podia ser aqui e agora, uma velha senhora se sentia um tanto incomodada em ver na sua cidade as pessoas com medo, agressivas, apreensivas, sem tempo para absolutamente nada, correndo, sem saber muito para quê. Foi quando ela pensou: o que ela mais sabia fazer na vida era contar histórias. Ela sabia mitologias diversas. Ela sabia sobre fábulas. Ela tinha muitas e muitas histórias dos contos de fadas, das lendas, dos contos de tradição oral. E assim, como toda boa anciã, ela pensou e resolveu ir até uma praça. Não era qualquer praça, a praça principal da sua cidade, e contar histórias, já que histórias é como dar presentes. Ela foi até lá, sentou-se em um banquinho e começou a contar. E contava a plenos pulmões todas as histórias que lhe vinham à cabeça, que passavam pelo seu corpo e que saíam assim pela sua boca, sabe? De coração para coração. No começo, as pessoas tão apressadas, porque vocês sabem, né, minha gente? Tempo é dinheiro. As pessoas paravam e ouviam um pouco, mas logo se desinteressavam e seguiam seus caminhos. E o tempo passou. Porque se tem uma coisa que passa nessa vida, minha gente, é o tempo. E ela continuava ali. E um dia, quando ela estava contando uma história de amor, porque é disso, bem disso que o mundo precisa, a plenos pulmões, um menino passou por ela. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para aquela velhinha e a interrompeu. Ô senhora, senhora, desculpa, mas a senhora não tá vendo que não tem ninguém aqui? E a senhora contando com tanta dedicação, com tanta alma, com tanta presença, mas para ninguém. Olha, toma cuidado, que vão achar que a senhora é meio louca. Hoje em dia é muito comum. A senhora terminou a sua história, olhou bem nos olhos daquele menino e disse: Ah, garoto, ah, menino, antes, antes eu contava histórias para mudar o mundo. Mas hoje eu conto histórias para o mundo não me mudar.
E desde o início dos tempos, a humanidade conta histórias. Você, por exemplo, é um contador de histórias. Todos nós somos contadores de histórias natos. Lá, sabe, com os nossos ancestrais primitivos, os homens das cavernas, eles mesmos já contavam histórias muito antes da palavra oral, muito antes da oralidade, através dos seus grunhidos, através das suas expressões, através dos desenhos rupestres. Os povos originários sentavam e ainda sentam em círculo e transmitem os seus conhecimentos, transmitem a sua verdade, os seus ritos, por meio da palavra oral, por meio das histórias, que sempre, de alguma forma, ensinam a gente. A nossa oficina foi mais ou menos por esse caminho. E a primeira história que a gente conta na vida é o nosso nome. Um nome é um mínimo de presença. Na oficina, eu contei um pouquinho da história do meu nome. E você? Você sabe a história do seu nome? Qual é a origem do seu nome? Quem te deu esse nome? Quem escolheu esse nome? Por quê? Qual o significado? Qual a chama que o seu nome, que é a sua primeira história, traz para você e você leva para o mundo? Já pensou nisso? Então esse é um convite para que você pense na história do seu nome. Conversa com quem te deu esse nome. Pergunta também se essa pessoa, essas pessoas gostam dos nomes que receberam, por que receberam esses nomes. Se você tiver filhos, conte para os filhos também. Imagina o elo que a gente vai formando entre essas gerações por meio de uma história. E uma história chama a outra. É como uma chama. Ela vai acendendo a gente por dentro e a gente vai irradiando essa belezura que se chama história com outras pessoas. Então fica um convite. Depois você me conta, tá bom? A gente conversou também sobre... Que mais? Contar histórias. É a arte da relação. É no aqui, no agora e no presente. É na presença que a história se constrói. Mesmo a gente estando aqui, nessa virtualidade, ainda assim, eu preciso estar presente, de corpo presente, com a minha alma, para que essa história perpasse, para que essa história saia de mim e chegue até você de alguma forma. Sempre como um presente, sempre na presença. E é sempre um convite, né? Contar e ouvir histórias. Para isso, a gente abre portais. Eu aqui, por exemplo, usei o silêncio, eu usei a minha própria voz, eu usei o PIN. Quero saber de você. Quero que você pense, porque a nossa oficina foi muito assim, por essa linha. Eu fiz muitas perguntas para quem estava lá comigo. Por que você conta histórias? Para que você conta histórias? Por que contar histórias nos dias de hoje, em pleno século XXI, com tanta tecnologia? Já pensou nisso? Mas se tudo é história, todo mundo conta história e conta história o tempo todo. Quando a gente faz uma fofoquinha, a gente está contando uma história. Quando a gente comenta uma notícia na televisão, no rádio, a gente está contando uma história também. Quais histórias você quer contar? Quais histórias você está contando com a presença do seu corpo? Como é isso para você? Você tem consciência que seu corpo está contando histórias o tempo todo? Você tem consciência que você escolhe as histórias que você quer contar e as histórias que você quer deixar ali, no mundo? Pensa nisso, porque já que tudo conta história e conta história o tempo todo, tudo pode. Só não pode qualquer coisa. Qualquer coisa não pode. Então, contar histórias é uma arte, para além dessa arte da relação, é uma arte que precisa evocar as nossas memórias. Aquela memória do que eu chamo a memória da cachola, sabe? Aquela que guarda as senhas do banco, que guarda uma sequência lógica de uma narrativa, começo, meio, fim, mas também
É uma arte que conversa com a memória do gesto, a memória da nossa pele. Conversa muito, 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 muito com a memória dos afetos, porque nenhum conhecimento acadêmico e científico vem antes do afeto. Para contar histórias, para essa arte da relação acontecer, a gente precisa estabelecer essa relação do afeto. Essas são algumas dicas, é claro, é uma arte ancestral. Dizem que é a primeira manifestação artística que se tem notícia. Já pensaram nisso? Para 10 minutinhos de vídeo? É muito pouco, né, minha gente? Pesquisem, investiguem e comecem por vocês, pela história do nome de vocês, pelas histórias que vão sendo formadas pela sua própria vida, pela sua própria família. E a partir daí, escolha as histórias dos livros, porque cada história que você escolhe nos livros é uma escolha política. E quando você pega um livro, você está falando de você para narrar, né? Você está contando de você. Então conte muitas e muitas e muitas histórias, porque é disso que o mundo precisa. Não que a gente vai mudar o mundo, mas o mundo não muda a gente. Gratidão ao Canto Cidadão, gratidão por estar aqui. Beijo, abraço, cheiro e amasso. Até uma próxima oportunidade. Tchau.